A Bíblia é uma coleção venerada de textos religiosos que emergiram de uma complexa teia de tradições e eventos históricos ao longo de séculos. Composta por várias seções distintas, sua formação não só reflete a evolução espiritual de sociedades antigas, mas também destaca influências linguísticas e culturais que moldaram sua constituição. O termo Bíblia origina-se do grego Bíblia, que significa livros. Esse termo é derivado de biblion, ligado à cidade fenícia de Biblos, conhecida pelo comércio de papiro, o material de escrita mais utilizado na antiguidade. Assim, o nome Bíblia encapsula a ideia de uma coleção de escritos. A Bíblia hebraica, Antigo Testamento. A Bíblia hebraica, reconhecida pelos cristãos como o Antigo Testamento, está organizada em 3 partes principais: a Torá, os Nevim e os Ketuvim. A Torá é composta pelos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A tradição atribui esses textos a Moisés, acreditando que tenham sido compostos entre os séculos 3 e 5 a.C., incorporando tradições tanto orais quanto escritas. Nevim. Os Nevim, ou profetas, incluem relatos históricos e mensagens de profetas, como os livros de Josué, Juízes, Samuel, Isaías e Jeremias. Eles narram o desenvolvimento e os desafios enfrentados por Israel ao longo dos séculos. Os Ketuvim, ou escritos, oferecem uma variedade de gêneros literários, contemplando livros poéticos, filosóficos e históricos, como Salmos, Provérbios e o livro de Jó. A formação desses textos está intrinsecamente ligada a marcos históricos significativos fora do contexto do êxodo do Egito, a fundação do Reino de Israel e o exílio na Babilônia no século VI a.C., eventos que fortaleceram a necessidade de consolidar e preservar tradições. A maior parte da Bíblia hebraica foi escrita em hebraico, com algumas seções em aramaico, refletindo as influências linguísticas da região. O Novo Testamento, parte fundamental do cristianismo, é composto por textos escritos entre o século I e o início do século II depois de Cristo. Este período foi marcado pela expansão do cristianismo dentro do Império Romano. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João narram a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles constituem o núcleo dos ensinamentos cristãos. Atos dos Apóstolos relata o nascimento e as primeiras ações da Igreja cristã após a ascensão de Jesus, documentando a disseminação inicial da fé. Epístolas, cartas escritas por apóstolos, especialmente por Paulo, lidando com doutrinas e diretrizes práticas para as comunidades cristãs emergentes. O Apocalipse de João oferece uma visão profética sobre o fim dos tempos, interpretado de diversas maneiras ao longo das eras. Os escritos do Novo Testamento foram primeiramente transmitidos oralmente, antes de serem documentados em grego koiné, a língua franca da época. Compilação e canonização. Antigo Testamento. A canonização da Bíblia hebraica foi consolidada pela comunidade judaica por volta do século I depois de Cristo, logo após a destruição do Templo de Jerusalém. Novo Testamento. A Igreja cristã estabeleceu o cânone do Novo Testamento entre os séculos II e IV depois de Cristo, com o Concílio de Cartago, 397 depois de Cristo, desempenhando um papel crucial na formalização do cânon cristão.